Antônio Carlos Bife. Bom dia, Mariano. Bom dia, Mariana. É um prazer estar contigo mais uma vez. Vou rapidamente falar um pouquinho da biografia do meu amigo Antônio Carlos Bife. Fundador da FEPROSUL, hoje FETEMES, primeiro da Associação dos Professores Endorados, é de Tupã, São Paulo, veio para Mato Grosso do Sul para exercer a nobre profissão de ensinar, de professor. Depois veio para Campo Grande, política, 3 vezes deputado federal, presidente da CUT, tem um currículo político extenso. Considerado um dos melhores deputados federais para a educação do Mato Grosso do Sul da nossa história. Mas eu não quero começar. Normalmente, professor, quando eu começo a entrevista, eu começo da onde nasceu, como foi a educação, mas considerando o seu currículo, eu quero começar do atual momento. Hoje você está na direção do Sicob. Sim, sou vice-presidente do Sicob IP. O Sicob é uma cooperativa. Vamos explicar o que é isso, para as pessoas entenderem o sistema bancário cooperativo. Existem dois tipos de banco. Um banco comum, como Itaú, Banco do Brasil. E existe o sistema cooperativo, Sicredi, Sicob. E eu faço parte do Sicob. O Sicob, ele foi fundado aqui, essa cooperativa nossa, foi há 25 anos atrás. Ela foi fundada com o objetivo de permitir que o funcionalismo público tivesse o seu banco. E ficou na mão do grupo fiscal, o grupo Fisco. Né? E ficou mais de 20 anos. Quando um grupo nos chamou, e eu ainda era deputado, e o Vanderlei Benhur, que é um fiscal de renda do Estado, me convidou para entrar no Sicob. Eu tinha conta lá, mas eu não tinha, eu não participava, eu não tinha uma influência dentro. E aí nós montamos um time, montamos um grupo, e colocamos a professora Elza, que foi secretária de Estado de Educação, foi da FETEMES, é uma militante sindical antiga conosco, foi presidente do PT estadual, e ela assumiu a direção por eleição, e nós começamos há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos. E hoje ele está aqui na Avenida Mato Grosso, 3 quadras abaixo da Ceará, no sentido de Parque dos Poderes. Ela era uma cooperativa que movimentava e tinha uma dívida de 900 mil reais. Hoje ela tem um capital, ela movimenta 100 milhões de reais. Tá? Louco. Deu um salto de qualidade com a professora no controle. Aí eu deixei de ser deputado, venho ajudar. Né? Hoje sou vice-presidente do Sicob IP. Então o movimento é um banco, na verdade, diferenciado, porque eles não gostam que fala de banco, é uma cooperativa. Né? É uma cooperativa do funcionalismo público, especialmente, mas também hoje já incorporamos outras práticas. Por exemplo, as pessoas que são PJ, né? Pessoa jurídica que tem uma empresa pode abrir conta lá, e seus familiares e assim por diante. Então, porque nós oferecemos taxas diferenciadas e todo um atendimento especial. Quando você vai num banco grande desse aí, você não consegue falar com o gerente. Lá no Sicob, não. Isso é um tratamento especial, é um tratamento pessoal. As pessoas têm acesso a crédito fácil. Toda essa linha de crédito que os bancos oferecem, nós também oferecemos, só que com outras vantagens. Me diz uma coisa, eu não sou mais funcionário público. Eu, como pessoa física, eu não posso abrir conta. Pode. Posso? Pode. Então a gente pode dizer assim que todo cidadão que tiver interesse em ser cooperativado no Sicob pode se dirigir lá e abrir conta. Exatamente. Quem tem os MEIs, pessoa jurídica, também vai ter acesso. Sim, perfeitamente. Legal. Então você tem essa facilidade, né? E é uma cooperativa que você vê. Hoje nós temos 5 mil filiados.
5 mil cooperados. Na época nós tínhamos 300, 400. Já subimos para mais de 5 mil. E estamos abrindo uma outra agência. São duas agências aqui. Uma lá na Mato Grosso e a outra era na Associação Comercial. Nós estamos reformando um prédio na 14 ali, perto mesmo da Associação Comercial, perto da Praça Ari Coelho, e vamos ter uma segunda agência ali. Legal. Mas agora vamos falar um pouco desse, como é que fala, tupaense? Tupaense. Tupaense? É. Como é que foi que você veio parar no Mato Grosso do Sul, professor Bife? Na verdade, Mariano, eu me formei no interior de São Paulo, em Tupã, fiz faculdade, só que na época, para você conseguir um trabalho como professor, em São Paulo era muito difícil. Era muito difícil. Tupã era uma cidade, é uma cidade que tinha muitas universidades. E foi uma das primeiras na região a ter faculdade de filosofia, ciências e letras. Tinha pedagogia, tinha letras, matemática, né, história, que eram os cursos que eles ofereciam. E eu fiz a opção por pedagogia. Prestei o vestibular e entrei. Eu tinha feito o curso normal, formação de professores, e trabalhava no comércio, assalariado ali. Né? Trabalhava numa gráfica com um tio. E aí me formei em pedagogia, com diploma debaixo do braço. O que nós vamos fazer na vida? Eu tinha um grupo, esse mesmo grupo também estudava, só que fazia cursos diferentes, mas no mesmo ano que a gente. Nós terminamos em 1973. O que nós vamos fazer? Eu particularmente fui para São Paulo. Fiquei lá 3, 4 meses em São Paulo tentando um emprego novo na capital. E eu era gráfico, né? Eu queria sair da gráfica e queria trabalhar naquilo que eu estava formado. E São Paulo é uma loucura, né? Fiquei 3 meses, final de 74 lá, e o grupo resolveu, escuta, vamos procurar aula. Então vamos. Botamos o diploma debaixo do braço e fomos para o Paraná inicialmente. Né? No Paraná sofremos que nem sovaco de aleijado, né? E havia o fechamento, porque eles reservavam as vagas para quem era dali. E aí encontramos um cara falou, não, vão lá no Mato Grosso. Na época era Mato Grosso ainda. Vão lá em Campo Grande que tem vaga lá, tal. Tá sobrando. Tá sobrando. E nós viemos para cá. Chegamos aqui em Campo Grande. O delegado de ensino, aqui não me lembro agora, quando viu meu diploma, ficou assustado porque eu tinha um curso que o Ministério da Educação estava implementando no Brasil um programa piloto. E esse piloto era no Mato Grosso, que era a supervisão escolar. Né? E aí estava iniciando, era um dispositivo da Lei 5692 de 1971, a reforma, a Lei de Diretrizes e Bases, e que tinha um dispositivo que falava da supervisão, que era um tipo de apoio ao professor, o apoio pedagógico ao professor. Então estava implantando nas escolas. E aí tinha vaga, porque não existia gente formada em supervisão escolar. Eu tinha, porque na minha habilitação para pedagogia tinha o dispositivo lá, você fazia para orientação educacional, administração escolar ou supervisão escolar. Eu fiz para supervisão. Mas quando ele viu o meu diploma de supervisão, ele não gostou muito, porque eu ia tirar uma vaga aqui. Embora tivesse vaga para muita gente. Estava iniciando. Mas ele não me aceitou aqui. Eu voltei meio triste. Nós estávamos em 4. Um já ficou no Paraná, conseguiu acertar lá. Mas 3 não. Um está aqui em Campo Grande, e eu também estou em Campo Grande, e o outro está em Dourados. Desse trio que viemos para cá. Desse trio. Professor Odair. Professor de educação física. Deve estar aposentado já. Aí voltei para Tupã, encontrei um colega de turma. Falou, deixei seu nome lá em Dourados. Falei, Dourados? Onde é que é isso? No Mato Grosso. Falei, mas eu tive lá. Falou, não, você teve aonde? Falei, tive em Campo Grande. Falou, não, é em Dourados, é mais o sul. Voltei na semana seguinte para cá e eu consegui trazer esse meu amigo formado em letras
e acabei iniciando em 1975 lá em Dourados. O delegado de ensino em Dourados era o falecido Luiz Antônio Álvares Gonçalves, que depois foi prefeito de Dourados e foi reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Aí comecei em Dourados em 1975. Mas já no final do ano, daquele ano, já começou um movimento, né? Um movimento político, porque 3 professores tinham sido demitidos do Centro Universitário de Dourados, do CEUD. Foram demitidos por questões políticas, eram de esquerda, e aí virou aquela briga ali, e aí precisava fazer um movimento para reintegrar esses professores. Mas como fazer um movimento se não tinha nenhum organismo? Em plena ditadura, né? Exato. Não tinha nenhum organismo. Tinha uma associação de professores ligada a Mato Grosso, lá em Cuiabá, né? Mas nunca funcionou. Aí nós começamos um movimento em Dourados, um grupo, e aí eu estou um dia na escola, chega lá um ofício convidando para uma reunião para discutir a associação de professores de Dourados, na Câmara Municipal no sábado. E eu fui. Tinha umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas. E ali a gente começou a discutir a Associação Douradense de Professores, a ADP. Nós trabalhamos, com 4 ou 5 meses nós tínhamos criado a ADP. A criação foi no auditório do Centro Universitário de Dourados, com mais de 300 professores. Ô, louco. Foi um movimento muito forte. E eu fiquei... Isso no ano de 76. 76. E eu fiquei como secretário-geral da ADP, né? O Wilson Biasotto, já falecido, que era um dos professores que nós lutávamos para integrar, ficou como vice-presidente, e o Laerte Tetila, que foi prefeito de Dourados, deputado estadual, presidente da associação. E aí nós fomos trabalhando, criando associações em todo lugar, e deu origem à Federação de Professores. A famosa FEPROSUL. FEPROSUL. E ela culminou com o nascimento, ela vem no momento em que se dividia o Estado. Os ventos da divisão estavam muito fortes, né? 78, 77, 76, foi quando a divisão de 78. Né? Então, ela nasce junto com o Mato Grosso do Sul. E aí foi uma briga para implantar. O primeiro presidente foi o professor Eusébio, que também já faleceu, Eusébio Garcia Barrios, de grande memória. Ele foi o primeiro presidente e eu fui vice dele. Em seguida, eu me elegi presidente da federação. Aí vim para Campo Grande. Morava em Dourados, vim para Campo Grande. Fiquei 10 anos em Dourados, 75 a 84, e aí vim para Campo Grande. Chegando aqui, me casei lá em Dourados e vim para cá. Vim para cá morar na rodoviária. Fiquei 6 meses morando na rodoviária, ali do lado do Cine Plaza, em cima ali. Morava na sala do sindicato, da sala da federação. Exatamente. Era uma salinha pequena, 3x4, ali eu fiquei, né, recém-casado, hein? Recém-casado. Mas aí, a dona Ana ficou em Dourados. Ficou em Dourados. Aí um dia ela falou, tô pegando um caminhão, pô, na mudança, já tinha nascido a minha primeira filha, a Janaína. E tô indo para Campo Grande, você se vira. Foi quando eu consegui comprar uma casa, os direitos de uma casa do Previsul, né? Funcionário público do Previsul, lá no Otávio Pécora. Tinha poucas pessoas morando lá. E nós começamos lá, né? Aí eu comprei a casa até de um petista, o Fábio Portela, né? E a mãe dele, Dona Zara Portela, tinha essa casa lá, me vendeu, né? E eu tenho ela até hoje. Tá lá ainda? Não, quem mora lá hoje é minha filha. Eu moro no mato, eu moro na chácara, né? Lá na Chácara dos Poderes. Então, aí começa todo o movimento e nosso envolvimento político. A sua gestão, a gente pode relatar um pouco das grandes vitórias que a FEPROSUL, hoje é FETEMES, mas que a FEPROSUL trouxe para a categoria, para os professores, algumas lembranças, as principais lutas, as principais greves. O que marcou a sua carreira sindical antes de fazer política, Bife? Na verdade,
quando começamos em 75, lá em 76, com a fundação da ADP, a luta inicial era para incorporar os 3 que foram demitidos. Foram incorporados. Levou 1 ano, 2, mas foram incorporados. Né? Ganharam na justiça, aquela coisa toda, e eles voltaram para a universidade. Mas nós começamos o movimento de organizar em cada município. Itaporã, Rio Brilhante, Carapó, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Amambai, Naviraí, Ivinhema, Nova Andradina, todo o Mato Grosso do Sul, já dividido, nós começamos a criar associação. Daí culminou com o movimento de fundar a FEPROSUL, a Federação de Professores de Mato Grosso do Sul, 79. Né? Dividiu em 78. Em 79 nós começamos o Mato Grosso do Sul, 1º de janeiro. E nós também começamos como federação. Em fevereiro nós estávamos efetivados. Né? Criamos a FEPROSUL. Aí, as lutas estaduais, uma das principais, que o servidor nem tem noção, foi exatamente de criar as leis de enquadramento. Você era do Sindicato da Saúde, você lembra muito bem. Criou o Mato Grosso do Sul, mas não tinha lei nenhuma. Era a 661. Você entrava e saía quando o governador queria. E depois a 274, depois 661, né? Que era o quadro provisório. Mas precisava, pela lei complementar 31, que dividiu o Mato Grosso e criou o Mato Grosso do Sul, tinha um prazo para você pegar todos os funcionários que estavam em exercício em 31 de dezembro de 1978. No espaço geográfico de Mato Grosso do Sul, eles eram estáveis. Não eram efetivos, eram estáveis. Eles não podiam ser mandados embora. Então, todos que estavam trabalhando na data de 30, se comprovadamente estivesse trabalhando em 31 de dezembro de 1978, passavam do Mato Grosso para Mato Grosso do Sul estáveis. Eram funcionários de carreira, não podia ser demitido. Aí precisava ter a lei, o Estatuto do Funcionalismo Público, né? A lei da estabilidade, que cria os enquadramentos. Então, todo um arcabouço. Esse arcabouço está muito em moda, né? Agora Parafraseando aqui o Haddad. O Haddad, eu conheço bem o Haddad, eu estive com ele como ministro da Educação. Então, o Haddad, o arcabouço de leis aqui de Mato Grosso do Sul, eu participei. Eu, a professora Nelly Baixa, quero aqui, se ela estiver nos ouvindo, uma grande guerreira, a professora Nelly Baixa, né? Professor Eusébio e uma série de outros professores, a professora Cida, chamada Sidona carinhosamente, nós constituímos um grupo criado pelo governo, com a participação da Federação de Professores e o governo, para fazermos o arcabouço legal, a lei do enquadramento, a lei da transposição, o plano de cargos e carreira do funcionalismo e o estatuto do magistério. Foram brigas que nós fizemos com a implantação de Mato Grosso do Sul, que nenhum estado teve assim tão organizado como o nosso. Hoje, Mato Grosso do Sul, em termos de legislação, de plano de cargos e carreira, é referência nacional. Se você pegar o plano de cargos da educação, o piso salarial dos professores, hoje é uma realidade, porque eu aprovei como deputado depois, mas a estrutura de carreira, os níveis de formação, nível médio, nível superior, e tá com mestrado, doutorado, especialização, você tem percentuais... Você entra como entra e como você sai. Exatamente, é uma carreira. Tem toda a carreira, toda a vida funcional. Isso tudo funcionando como um mando figurino, no Estatuto do Magistério. E ajudamos também todo o conjunto do funcionalismo. É bem verdade que hoje, só para você ter um exemplo, Mariano, a grande luta da educação é para os funcionários administrativos serem reconhecidos como funcionários da educação. O único estatuto do magistério no Brasil é de Mato Grosso do Sul que tem esse dispositivo. Porque eu brigava por isso como secretário, como sindicalista, depois virei secretário de Estado de Administração.
Verdade. E na reforma do Estatuto do Magistério, nós colocamos dentro do Estatuto do Magistério o capítulo reservado aos funcionários administrativos. São considerados funcionários da educação. É o único no Brasil. Ô, é o louco. único no Brasil. Né? E toda essa luta que a gente fez. Então, participamos, além das questões funcionais, a luta pelo piso salarial nacional. Que foi. Não, mas antes do Nacional teve a luta pelo piso no Estado, né? Sim, sim. Foi uma luta, uma grande vitória. 3 salários mínimos era a grande base. Foi implantado no governo Ilso Barbosa Martins. Né? E depois no governo Marcelo. O Wilson não aguentou, o Marcelo entrou, cumpriu. Não aguentou também, teve greve, teve passeatas. Teve ocupação da governadoria. Porque eram os salários atrasados. Né? O MDB sempre deixou. Né? Foi o Wilson Barbosa Martins, depois o Marcelo Miranda. E eram 4 meses de salário atrasado. Você estava na época, você era sindicalista. Era outubro, novembro, dezembro e o 13º. Você estava no planejamento da ocupação da governadoria. Estava lá no meio dos tiros. Eu conduzia a Kombi de som. Calma, gente, calma. O Mariano foi o primeiro a correr quando o cara deu um tiro lá. Ele entrou debaixo de uma Kombi quando nós tiramos lá. Não é isso que ele me conta, não. Não é verdade, gente? não. Não é verdade, não. Não é isso que ele me conta, não. Ele fala que eu tava lá na frente do piquete. Tava assim, ó, apesar das... Aliás, eu acho que eu não corri porque as pernas não obedeceram. Eu fiquei com o microfone na mão falando, calma, gente, calma. Mas tinha gente atrás da Kombi que dizia, não vou falar o nome aqui, manda invadir, mas atrás da Kombi. Aquilo foi um ato... Saiu, inclusive, na mídia, na mídia norte-americana. Saiu. Newsweek, New York Times, New York Times, Washington Post. 32 dias na governadoria. Aquilo foi uma aventura. Foi. Se faz mais isso. Foi. Eu acho que foi um ato de irresponsabilidade sindical. Exatamente. Porque... depois, Bife, eu encontrei o ex-governador Marcelo Miranda lá em Água Clara, ele estava indo e eu estava chegando. Aí paramos naquele café ali, daquele que é onde toma café, e eu cheguei, ele estava lá sentado. A gente já estava no governo, ele ainda não tinha ido para o DENIT aqui não. Mas eu cheguei e cumprimentei ele, falei, o senhor lembra de mim? Ele falou, claro, lembro sim, Mariano. Falei, governador, eu quero fazer... um comentário com o senhor e pedir desculpa pelo senhor, pelo que o enfrentamento nós tivemos, ocupação da governadoria, e quero agradecer ao senhor por o senhor não ter nos tirado de lá. Porque era tão fácil ter nos tirado, era só botar a polícia, e depois eu fiquei sabendo que teve gente do lado dele, do MDB, que exigia que ele nos tirasse, e que ele disse, eu não tiro, eles têm razão, eu não estou pagando os salários. Porque ele não. Na verdade, a articulação foi para que ele não pagasse, para desmoralizar o governo dele. 3 planos econômicos ele enfrentou. Foi uma desorganização econômica no Brasil naquele período muito grande. Falei, mas eu quero fazer justiça ao seu ato democrático de respeitar a gente dentro da governadoria. Exatamente. Porque aquela foi uma decisão de governo muito difícil para ele ser tomada, com certeza. Ele não usou da violência, ele não permitiu que se fizesse a desocupação, embora lá dentro ficava um regimento da PM. Sim. Né? Eles ficavam todo dia fazendo exercício nos ameaçando, né? Mas nunca ninguém mexeu conosco em nada. Né? Mas nós não depredamos o prédio público. Nós mantivemos limpo, organizado. Exatamente. Do jeito que quando nós entramos, a não ser a porta que depois que foi arrebentada, mas quando nós estávamos lá, ela foi trocada. Exatamente. E é interessante, nós temos que enaltecer esse perfil do Marcelo Miranda. Ele não permitiu, inclusive nos recebia na casa dele para negociar. Né? Nós íamos negociar na casa dele. Né? Mas foi um momento histórico muito importante para Mato Grosso do Sul. Eu acho que nós amadurecemos bastante, né? A esquerda, toda essa organização sindical, puxada evidentemente pelo movimento sindical. Né? As demais categorias também se espelharam nos professores e se organizaram.
né? A Federação com a Ataíde Neri Era contra. era contra, era nosso adversário. A Ataíde é um grande companheiro hoje, a gente se encontra e relembra As brigas. a briga, inclusive, que eu dei um tapa nele e ele me denunciou na polícia. E eu fui para julgamento, porque eu agredi o Ataíde. Agressão física, ele botou né? um processo. Vias de fato. Exatamente. E o meu advogado, que Deus o tenha, já falecido, era o Ricardo Brandão. Um grande nome na luta pelos direitos humanos no Brasil. Sim. Doutor Ricardo Brandão, um baixinho e Mato Grossense, né? Ele era de Ponta Porã, família dele. E ele foi meu advogado contra o pai do Ataíde, né? Desembargador. Exatamente. Desembargador Ataíde Nery de Freitas. E no final, quando o juiz lá, na audiência final, em Campo Grande, nós fomos ouvidos em Naviraí, Nova Andradina, onde as pessoas que participaram. Aí a final veio em Campo Grande. E aí e o Ataíde na frente do juiz e ele inquiriu o juiz. Mas o senhor confirma que o senhor bateu nele? Eu falei, doutor, dá uma olhadinha no tamanho dele. Olha o meu, o senhor acha mesmo que... Ataíde não me perdoa até hoje por causa disso. O senhor acha mesmo, doutor, que eu bati nele, olha o tamanho dele, olha o meu. Pronto, mandou extinguir o processo, ficou muito baixo, mas ficou bravo demais. Né? A Gisele Marques era assessora do pai dele. Com ele, assistente de acusação. Olha, as coisas assim, interessantes da nossa história. Né? 7h44 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou tendo aqui, fazendo reminiscências com o meu amigo Antônio Carlos Bife. É história, né? Bife, daí, como é que foi bem, todo esse trajeto do movimento sindical teve envolvimento político central sindical? Você foi presidente da CUT. Sim, isso eu fui presidente da CUT e você é culpado por isso, né? Porque nós tínhamos um movimento nacional, a gente participava ativamente da CPB, Confederação dos Professores do Brasil, e a nossa delegação sempre era uma das maiores, porque a gente participava ativamente. E havia um movimento junto com o PCdoB a nível nacional, e o PT vinha nascendo naquela época, né? E a CUT também. Então, o PT lutava pela filiação da CPB à CUT e o PCdoB era contra, era pela independência. Como eu não estava afiliado no PT, eu tinha tido a minha primeira participação em 86 como candidato a deputado estadual pelo MDB, né? Eu também entrava nesse movimento, nossa delegação. Mas aí foi chegando, acho que 90, mais ou menos, 1990, um congresso em Campinas, onde nós unificamos professores e funcionários e também mudamos de CPB para a Confederação dos Trabalhadores. Saímos de professores e ampliamos para trabalhadores para incorporar todos os funcionários administrativos das escolas, da educação na nossa luta. Então unificou. E aí não tinha por que a gente continuar brigando pela não filiação à CUT. E aí o companheiro Delúbio era Delúbio Soares, um dos articuladores. E a oposição a nós crescia em Mato Grosso do Sul, através do PT e da CUT. Pronto, chegou a hora de nós ganharmos, de nós aniquilarmos a nossa oposição. Vamos para a CUT e vamos nos filiar ao PT. Aí foi uma briga danada na nossa direção. Vai, não vamos. Fechamos por maioria e de lá nós filiamos a CUT. E aí me lembro, o Jair Meneghelli veio aqui, e você Bife, põe essa camisa aqui da CUT. Eu falei, Mariana, põe esse camisão vermelho aqui da CUT e vamos lá. Né? A camisa vermelha com a CUT em branco, e nós fomos lá.
lá na CP. Quase fui linchado por aquele ato. Pelego. Aí quando a oposição a nós me viu com a camisa da Ao CUT, lado do Meneghelli. ao lado do Meneghelli, ele queria morrer. Né? Mas aí nós filiamos a Central. É hoje a maior organização sindical de Mato Grosso do Sul na Central. Né? Na época eram a oposição bancária, eram os rurais, né? Sindicatos de Trabalhadores Rurais e alguma outra ali. E aí o peso mesmo foi da FETEMES. Da FETEMES. Né? E hoje é essa Central. Participamos agora, semana passada, eu e você, da abertura do 12º Congresso. E sempre apresentando proposta, né, para a luta dos trabalhadores. Foi, com certeza, um passo acertado. Movimento sindical, criação de associação, criação de federação, central sindical, secretário de Estado. Como foi a experiência de ser poder? Que não é, a gente, quando chega lá, a gente vê que não é tanto poder assim, né? Mas como é que foi administrar aquilo, ou ter um olhar como governo daquilo que você construiu? Na verdade, a nossa luta, ela começou a ganhar corpo político. Embora a gente não lançasse candidaturas, e aí eu saí em 86 como candidato a deputado estadual, tive 4.000 votos, né? Tive 6.000 votos como deputado estadual na época. E fiquei primeiro suplente do MDB. Primeiro suplente. O André Putinelli, Moca, né? E Moca suplente. E eu também. Aí entraram 3 prefeitos e eu fiquei como primeiro suplente. O Putinelli ia para a Secretaria de Saúde, o Wilson deixou, porque quem assumiria seria eu. Então o Wilson não aceitou, porque nós fizemos grandes embates com o Wilson, né, governador. Ele tinha o compromisso conosco de botar um professor na Secretaria de Educação, e ele botou o Leonardo Nunes da Cunha, que era um advogado. Ele não cumpriu essa promessa conosco. E aí nós fizemos um movimento em todo o estado. Então a gente não tinha uma dimensão de como o nosso movimento havia crescido. E incomodava, porque não havia outros movimentos, não havia MST, não havia outros sindicatos que faziam esse trabalho como nós fazíamos, né? Então esse movimento era único praticamente. E aí criava problema político. E não tinha dimensão porque não tinha paralelo, né? Não tinha como fazer uma avaliação que vocês tinham crescido, porque não tinha outra. Aliás, nacionalmente, né? A POSP foi surgir depois, ou pelo menos apareceu nacionalmente depois. Então, a gente foi organizando e culminou todo esse movimento com a eleição do primeiro governador de esquerda, fruto desse movimento. O Zeca, o PT, não tinha estrutura no Estado, tinha uma meia dúzia de diretórios. Tinha 15 diretórios. Exato, 15 diretórios. Juntando os 3 partidos que faziam composição, dava 25. Pois é. E os professores não, eles tinham um sindicato em cada município. Então, aonde que o Zeca ia? Toda a equipe do Zeca, os candidatos a federal, a estadual, ao Senado, iam. Exatamente, a referência no município eram os professores. Então, eu recebia ali, abria as portas do sindicato e fazia o debate, e nós levávamos a campanha. Então, era uma ação muito forte que culminou com a eleição do Zeca. Aí o Zeca tinha esse compromisso com os trabalhadores e com os servidores em especial. E nós fomos convidados para estar na equipe de transição. Eu era uma das pessoas que conhecia a estrutura de Estado, que o PT não tinha quadros do funcionalismo, o maior quadro era você, era eu e tal, né? E eu tinha mais conhecimento porque eu mexia com todo o orçamento do Estado, com as despesas do Estado, eu trabalhava isso muito. E aí, na comissão de transição, eu organizei para o Zeca. Eu que marquei a primeira reunião do Zeca com o Dr. Wilson, que nem foi com o Wilson, foi com o Plínio Rocha. Plínio Rocha. Né? E ali começou a transição do Estado.
Aí sou convidado, não para assumir a Secretaria de Educação, olha aí, né? Mas para assumir a Secretaria de Estado de Administração. 3 salários em atraso, mais o 13º. 4 meses de atraso. E aí, 1º de janeiro de 98, 99. O Zeca assume e eu sou secretário de Estado de Administração. Eu de estilingue eu virei vidraça, né? E aí nós fomos aprender, na verdade, eu tinha algum conhecimento, mas eu nunca tinha administrado uma estrutura como uma Secretaria de Estado. Tinha administrado a FETEMES, que já tinha sede própria, já tinha toda uma estrutura muito bem organizada, tinha 90% do quadro de professores filiados. Então nós tínhamos um trabalho de organização forte. E eu levei essa experiência para o Estado. Fiquei 1 ano e 6 meses. Nós aposentamos todo mundo, resolvemos o problema criamos nesse meio a CACEMES, porque, na verdade, o Previsul estava falido e era um calcanhar de Aquiles no governo Zeca. Então, quando eu saio, 1 ano e 6 meses depois, já estava praticamente pronto todo o projeto de construção, de aprovação da CACEMES. E foi aprovado. Né? Está aí hoje essa estrutura com 10 hospitais em todo o Mato Grosso do Sul, com mais de 200 mil vidas atendidas. Tem lá seus problemas, mas é com certeza um plano de saúde invejável, onde os estados vêm aqui, ver como é que funciona e E muitos estão querendo implementar o sistema da CACEMES, a autogestão da saúde, do funcionalismo. Foi uma sacada e tanto. Então, algumas conquistas importantes, né, como secretário de Estado, isso aí, a manutenção do piso, reforma estatutária, assegurando aos funcionários administrativos entrarem no estatuto, e uma série o pagamento deixou de atrasar, nós passamos a pagar, o governo Zeca passou a pagar a partir certinho até o 5º dia útil do mês, sem atrasar, e pagamos todas as 4 folhas dentro do 1º ano. Eu me lembro que eu estava um dia lá na secretaria, chegou a Taíde Neri. Bife, e aí, quando é que vocês vão pagar esse negócio aí, né? Esse atrasado aí. Falei, a Taíde está meio enrolado, mas estamos tentando pelo menos pagar em dia o salário vencido. Não, vamos discutir uma ideia. Então vamos. E ali nasceu uma ideia. O Ataíde e eu, nós elaboramos um rascunho. Mas você acha que o funcionalismo aceita, Ataíde? Falou, acho. Vamos propor. E fizemos. Em 10 vezes, né, pagamos em 10 meses o maior salário. Mas os menores nós quitamos em 3 meses. Em 3 parcelas. Então foi o que salvou o Estado. Aí chegou no final do ano, não tinha dinheiro para pagar o 13º. E aí, como é que nós vamos fazer? Foi a primeira experiência no Brasil. O governo do Estado fez um empréstimo indireto no Banco do Brasil, onde o funcionário ia no Banco do Brasil e fazia o empréstimo no valor do seu salário, do 13º, e o governador avalizava aquele empréstimo. Quer dizer, em vez de pagar para o funcionário, nós pagamos para o banco. E o banco pagou à vista. Todos os funcionários públicos, nós resolvemos o problema. Deu uma briga danada até hoje tem ação judicial aí. Mas nós cumprimos a risca, não teve atraso. E eu saí 1 ano e 6 meses depois, mas com grandes feitos. E uma delas foi a CACEMES. Outro, cursinho Popular Cidadão. Nós criamos o cursinho em 3 meses, né, para dar oportunidade. Que até hoje permanece, né? Até hoje permanece. Até hoje. O Zeca baixou um decreto, por sugestão nossa, dizendo, olha, você entra com o teu pedido de aposentadoria, com a documentação em dia certinho, 30 dias, se não saiu, você vai para casa. Tá, até hoje. Coisa que porque demorava 2, 3 anos para sair um processo de aposentadoria. Acabou. Nós resolvemos isso assim,
né? Então, foram conquistas, coisas Foi o que o nós Lula fizemos. diz hoje, botou o pobre no orçamento. Exatamente. Nós botamos o funcionalismo público no orçamento do Estado. 7h57. Você saiu da administração, tem todo o processo político, tem suas feridas, mas isso possibilitou a tua eleição para deputado federal. Isso te deu credencial para você fazer essa disputa. Na verdade eu saí com 1 ano e 6 meses, e aí eu fiquei a ver navios, né? Já estava aposentado do Estado, e aí eu montei meu escritório político e estou trabalhando com a perspectiva evidente de ser candidato a deputado estadual. Não pensava em ser federal. Nesse meio teve a eleição do diretório. Teve a eleição do diretório com o Vander, acho que se substituiu. Era você ou era o outro que estava lá na presidência? Não era eu, não. Eu substituí o Vander. Depois você vê. Então o Vander... Era o Amarildo. O Amarildo, falecido, que Deus o tenha. O Vander queria ser candidato, porque o Zeca ia ser candidato à reeleição, então ele queria comandar o partido, esse processo todo. Só que a Elza, a Elza era presidenta. A Elza era presidenta. E aí, ela ia para a reeleição. Era o meu único trunfo, eu não tinha mais nada, só tinha a Elza no presidente. Porque todo o meu pessoal no governo, ele demitiu. Né? Do Diosul, demitiu no Previsul, né? Demitiu todo mundo. Né? Aí eu falei, bom, e aí? Aí eu fui fazer política, a Elza era o único trunfo, ela vai para a reeleição. Aí o Vante chegou um dia e me chamou para conversar. Ô, Bifinho, eu preciso falar com você. O que foi, mano? Ó, eu sou candidato a presidente do PT. Ó, Wander, a Elza é candidata à reeleição. Não, mas se você me ajudar, eu quero ser... Né? E o candidato de oposição era o Egon Krakeck, era da esquerda do PT. Então, precisava tirar a Elza, porque com certeza, com os 3, a Elza se reelegeria. Aí, fui conversar com a Elza. Mas e aí? Não, aí é o seguinte, você vem para o governo. Vem para o governo o quê? Você vai ser o secretário de Estado de Educação. Aí, certeza? Sim. Esse é o compromisso. Porteira fechada, você pode fazer o que você quiser lá dentro, a política sua, tal, dentro dos parâmetros, evidente. Tá bom. Fui conversar com a professora Elza. Foi 30 dias eu levando porrada da professora Elza. Mas no fim... Você acredita nesse povo? Não vão cumprir de novo. No fim ela concordou. Ela retirou a candidatura para apoiar o Vander e nós ganhamos do Egon, com a campanha baixa. Né? A esquerda jogou pesado contra o Vander naquela época, né? Mas elegemos o Vander e eu assumi a Secretaria de Estado de Educação. Eu assumi em julho, fiquei 9 meses na secretaria. E uma das grandes obras do Zeca, além da parte física, essa coisa toda, era o Bolsa Escola, Bolsa Família. Bolsa Família. Aí, segurança alimentar. Eram esses 2 pontos. E aí, essa Bolsa Família ficava na educação. Ela estava em 26 cidades apenas. Aí eu cheguei com 1 semana à frente da Secretaria de Educação, organizando tudo, tocando, mantive praticamente a equipe pedagógica e mexi na parte gerencial apenas. Superintendente, e alguns cargos, e tocamos. Aí eu levei a proposta para o governador. Olha, o Bolsa Escola, como está, ninguém sabe que o senhor é o grande pai. Ah, como? Nós estamos só em 26 cidades, com tantos. Nós podemos chegar nos 79 municípios com essa estrutura. Expliquei para ele, fiquei 1h30 com ele, mostrando para ele. Aí ele falou, não, só com o pau. A partir dali nós chegamos em todas as cidades do estado. Eu levei o Bolsa Escola em todas as cidades do estado. E aumentei o quantitativo de pessoas que estavam recebendo e, portanto, coordenando. Só para você ter uma ideia, em Dourados eram 3 para 2.500 famílias. Ô, louco. Nós botamos 10 coordenadores com 250 famílias cada um, para as 2.500. Pronto. Então eles tinham como conversar com os pais,
controlar a frequência dos alunos, tudo certinho, as vacinação, tudo como previa o projeto. E foi um sucesso. E isso me permitiu, evidentemente, uma eleição. Aí elegemos o Vander e começamos a montar a estrutura, né, a chapa para a reeleição do Zeca. Aí falou, não, você vai a federal. A federal? Eu nunca pensei em sair candidato a deputado federal. Né? Eu tinha disputado várias eleições a deputado estadual. Não tinha, né? Mas não, a federal. Então tá, já que é para perder, vamos para federal. Né? E aí, perder sonhando alto. E aí não deu outra. Eu fui eleito. Eu, o João Grandão, o Vander, João Grandão e eu, os 3 deputados federais. Eu fui o terceiro mais votado do PT. Né? Fiz na época 45 mil votos. Né? Então, foi ali que a gente começou a trajetória política, né? A partir da Secretaria de Estado de Educação. Aí eu saí, me afastei com 9 meses, e quem assumiu? O compromisso firmado foi cumprido. Né? A Elza assumiu a Secretaria de Estado de Educação. E, o Bife, você tem ideia provavelmente tem estatisticamente quantos bilhões em emendas, que naquele tempo não tinha, a emenda não era impositiva, né, tinha todas essas dificuldades. Você participou do mandato que votou a emenda impositiva. Sim. Mas os 2 primeiros, você tinha que ir lá no Ministério ralar para sair. Tinha que conhecer toda a estrutura. Você tem ideia de quantos bilhões você destinou para o Estado? Olha, diretamente com as emendas parlamentares, não foram muitos. Porque a emenda naquela época era 8 milhões. 8 milhões ano. Depois chegou, quando eu saí, ela estava em 16, hoje está chegando aos 30, uma coisa assim. Mas nós tínhamos uma influência, porque eu era o único deputado da educação em Mato Grosso do Sul. Né? E até hoje sou o único. Né? Não elegeram outro. Não elegeram outro. E eu tinha... já no primeiro momento, eu fui para a Comissão de Educação da Câmara, eleito. Né? PT no governo, o ministro era o... Fernando Haddad, né? Não. O Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Depois dele, o Tarso Genro e depois o Haddad. E eu tinha uma boa relação com todos eles. Com todos eles, porque eu era da Comissão de Educação da Câmara. Eu estava aprendendo. Então, a Comissão de Educação era importante. Nós tínhamos lá 8 ou 9 deputados federais da educação. Tem, inclusive, a atual prefeita hoje de Rio Grande do Norte, ela era deputada federal comigo. Né? Então, e virou prefeita lá. Ela virou governadora do Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, minha amiga pessoal. E aí, nós fomos aprendendo. Toda uma equipe ali aprendendo e tal. E o Ministério da Educação... também do PT, abriu as portas. E aí a gente conseguiu. Então, eu não tenho assim, Mariano, valores, mas eu posso dar alguns números. Por exemplo, essas creches, centros de educação infantil, que Campo Grande tem um déficit de 12 mil alunos, estão largadas, estão abandonadas aí. Vila Nasser tem uma, se não me engano, tem uma lá, no meio do mato. Não sei se já concluíram. Acho que concluiu. Né? Concluiu, acho que o ano passado. Porque eu trouxe 36 creches para cá. No final da administração do Nelson Trade. O Nelson começou várias, veio em seguida o Bernal, não concluiu nenhuma. Depois veio o Olarte, muito menos. E o irmão dele, muito menos. Não quis concluir essas obras. Né? Eram 36 centros de educação infantil aqui. Obras de primeiro mundo. Valiam 2 milhões de reais cada uma delas. Trouxe para todo o Mato Grosso do Sul 180. Foi o primeiro estado do Brasil a ter 100% dos municípios atendidos com a creche. Esse centro de educação infantil. Foi o primeiro estado do Brasil. 180 em todo o Mato Grosso do Sul. Trouxe 40 escolas indígenas, padrão. Nas aldeias tem as escolas lá, está lá o Bife que trouxe. Foi lá brigar, eu tinha um assessor muito
muito competente, que era o professor Ubirajara Gonçalves de Lima, Saudoso. que Deus o tenha, saudoso. Ele era um ferrenho brigador pela educação, né? E ele tocava o dia a dia, eu tocava o conjunto, e ele tocava especificamente isso aí, 40 escolas indígenas, 40 escolas rurais, os assentamentos nossos. Né? Ônibus, eu briguei, ônibus, mais de 1.000 ônibus. Esses ônibus que o André botou adesivo, depois teve ação em cima disso, foi briga nossa lá em Brasília. Porque Mato Grosso do Sul fez parte da comissão especial de prefeitos do Brasil que estudou o transporte escolar. Corguinho foi fazer parte, porque o Corguinho era o município do Mato Grosso do Sul com a maior extensão territorial para ser atendido por transporte escolar. Então ele mandou um funcionário para lá para discutir a proposta que culminou com a construção desses ônibus. Foi a maior sacada que o Lula fez. Construir esses ônibus amarelinhos aí. Foi a maior sacada. Né? E as creches também eram um modelo padrão para todo o Brasil. Então esse modelo de creche, ele é construído no centro da capital, como é nas periferias. É o mesmo padrão, né, de primeiro mundo. Foi um projeto da Universidade de Brasília. Então, os ônibus, mais de 1.000 ônibus para o transporte escolar. Computadores para as escolas, milhares. Quadras cobertas, mais de 500 quadras cobertas, porque tem escolas estaduais e escolas municipais que foram contempladas. Um outro ponto que eu julgo importantíssimo, eu fui, por exemplo, fui relator do piso, na Comissão de Educação, do piso nacional. Do piso nacional da educação. Eu fui relator na Comissão de Educação e subscrevi no plenário, junto com o Carlos Abicalil, a Fátima Bezerra, nós subscrevemos o projeto do piso nacional. Então ele não tem autoria, ele tem um cara puxando lá, mas todos nós somos autores do piso nacional. Que depois deu briga, os governadores entraram na justiça, mas está valendo hoje. Outro ponto importante que eu fui relator, acabando com os animais silvestres nos circos. Isso me deu uma dor de cabeça terrível. Mas hoje é proibido os circos terem o girafa, onça, elefante, Foi uma lei que eu fui relator. Eu criei uma briga, inclusive, com o Beto Carreiro. Imagina, Você imagina. E foi aprovado, foi um movimento mundial. Movimento mundial das organizações em cima para proibir, e foi proibido. Né? Inclusive tem uma lei aqui, acho que foi o Amarildo que botou isso aqui também, igualzinho, proibindo a entrada de circo com animal silvestre. Proibido. Eu sou autor disso aí. Eu fui relator da criação da Universidade da Diversidade lá no Ceará. Onde o primeiro núcleo de escravos, uma liberdade, foi no Ceará, uma cidadezinha, não me lembro agora. E lá nós criamos a primeira universidade da diversidade luso-americana, está me faltando o termo agora. Então são os países de língua portuguesa que põem seus alunos aqui. É uma coisa interessante. Outro ponto que eu fui o relator, que é extremamente importante, as escolas profissionalizantes. Quando o Lula assumiu, existiam 104 escolas técnicas profissionalizantes no Brasil. A primeira delas foi criada em 1908, em Cuiabá. A primeira, no Brasil, foi em Cuiabá. Ela existe até hoje. E aí essas escolas estavam desarrumadas e nós precisávamos dar uma solução para o ensino médio profissionalizante. Né? Aí tinha lei que criava essas escolas e nós precisávamos construir uma rede no Brasil. O que aconteceu? Nós pegamos o modelo das universidades e transformamos a rede das universidades, o mesmo projeto, para as redes de escolas técnicas. Então elas passaram a se chamar institutos federais.
Né? E, como eu era o relator, com uma briga danada, mas no ensino, na Secretaria do Ensino Médio era um amigo meu do PT, e aí ele queria que eu fosse o relator, o presidente me nomeou o relator, e foi uma briga, mas nós conseguimos fazer o projeto que o MEC queria. Resultado. Hoje nós temos, o Lula criou, naquela época tinha criado 240 escolas técnicas, criou institutos federais e reunificamos. Então hoje é um sistema nacional. Tem uma linha pedagógica. Exatamente, é um sistema. Essas escolas todas estão dentro do Sistema Nacional do Ensino Técnico Profissionalizante, debaixo do guarda-chuva dos institutos federais. Para Mato Grosso do Sul, por eu ser o relator, nós trouxemos 10 institutos federais. Construção de mais de 10 milhões cada um. Se você vê hoje essas escolas federais, elas são fantásticas. Você vai pegar, elas estão em Três Lagoas, Coxim, Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina. São 10 Jardim, 10 institutos com uma estrutura fantástica. Nós trouxemos para cá. Né? E está hoje funcionando com os alunos, com grandes feitos nacionais, inclusive. Né? Eu recebo sempre notícia, meu filho está legal. Né? Então, é uma coisa fantástica que... Aí você pergunta, quantos milhões você trouxe para a educação? É imensurável. E as reformas de escola, carteira, tudo que a gente podia trazer, que o MEC tinha, a gente brigava e trazia para cá. Né? Então foi um período de 12 anos que eu fiquei como deputado federal muito rico para a educação de Mato Grosso do Sul. Tanto é que onde eu vou, as pessoas vêm reclamar comigo. Ficamos mais... Né? Não só a educação, porque meu gabinete em Brasília era aberto para todos os prefeitos. Eles iam para o meu apartamento, ficavam lá. Né? O Bernal cansou de ir lá e ficava hospedado no apartamento lá em Brasília. Então eu dava assistência para todo mundo que ia, e hoje eles ficaram praticamente sem esse apoio. Né? Bife, são 8h14, hoje é aniversário do seu neto. Eu ia falar isso agora, eu ia interromper, eu ia falar, gente, se eu deixar vocês dois aqui, a família que tá no carro vai entrar aqui e vai brigar comigo, o Jason vai ligar aqui e vai brigar comigo, porque a gente já atrasou o bloco comercial. Então, assim, vamos parar de deixar as pessoas bravas, porque senão vocês vão até 11 horas da manhã conversando. Mas, Bife, são 8 horas e entendendo a sua família, que a família do deputado Bife está esperando no carro que eles vão comemorar o aniversário do neto, uma surpresa pro vô em Bonito. Então já metade da família já está lá esperando e outra metade está no carro aqui. Então eu vou deixar você se despedir agradecendo a gentileza e deixando um convite para uma próxima para a gente. É sempre interessante conversar, rememorar, relembrar, para fazer as comparações de como é que estava e como é que está hoje e tal. Mas enfim, fica à disposição para se despedir, para dar o recado para os nossos ouvintes. Mariano, depois que eu deixei de ser deputado, em 2014, é a primeira entrevista que eu participo. Legal. Obrigado. Isso graças à nossa amizade. Nós nos conhecemos lá no movimento sindical, você na saúde e eu na educação. Ajudei bastante vocês me ajudaram bastante e nós tivemos essa amizade. Você passou por um perrengue muito forte, eu acompanhei todo esse teu episódio com o teu irmão, que trabalhava com a gente lá no mandato, e sempre perguntando como é que está o Mariano, e você escapou. Sim. Mas o teu outro irmão, né? Então, é sempre um prazer estar com você, comemorar a vida, uma nova vida. Né? Eu também passei por perrengues bravos, sou acudido a tempo, teria ido já, né? Mas é a vida, a gente tá nessa luta e é a primeira entrevista. É evidente que eu estou hoje tocando a minha vida, estou com uma pequena empresa, tocando e mexendo, me virando, porque eu tenho que me virar, né? Tenho uma aposentadoria como professor e tenho uma aposentadoria como deputado. Não como deputado, mas do tempo, né? Que é de R$ 5.500.
Mas o deputado se aposenta com 3 mandatos. Nada disso. Isso não existe. Né? Então eu procurei fazer a boa política. Não sou rico, vivo do meu trabalho. Diferente de alguns que se deram bem na política, mas também amargaram períodos, né? Em cadeia e tudo mais e tal. Eu não, graças a Deus, eu não me envolvi nessas coisas. Procurei sempre fazer. Por isso que eu não fui reeleito, né, depois de 3 mandatos. Mas eu vivi essa política esse tempo todo. Né? Vivi essa política, às vezes você não tem dimensão do seu papel, de quanto você é importante no processo. A gente é muito simples, muito humilde. Você vai fazendo a história, você vai fazendo as coisas, mas, né? E as pessoas que estão do nosso lado é que veem a sua importância, o que você fez e dão um valor. Você às vezes, não fiz mais que obrigação. Então eu passei por momentos políticos de Mato Grosso do Sul muito importantes. E acho que tenho contribuição ainda a dar, não no mandato de parlamentar, acho que para mim já foi. Né? Eu não tenho essa ambição, não, né? E não sofri também quando perdi, porque muitos perdem depois de 1, 2, 3 mandatos, entram em depressão. Não, eu compreendi naturalmente o porquê que não fui reeleito, me faltou recursos financeiros para ter uma campanha maior, né? Perdi por 1.400 votos, fiz 53 mil, o Dagoberto fez 54.400, me passou, né? Foi o terceiro da coligação. Da coligação. Não, tudo bem, numa boa, né? Então, eu tenho essa história e eu me coloco à tua disposição para outros momentos a gente vir aqui conversar. E eu tenho que curtir um pouco hoje, né? Aos 71 anos de vida, cuidar um pouco da curtir a vida, né? E hoje é aniversário do meu neto mais novo. Eu tenho o Davi, que tem 10 anos, a Valentina também com 10 anos e o João agora chegando a 10 anos também, né? Então, eu preciso curtir um pouco a vida, senão... Né? E eu sempre briguei pelo coletivo, agora preciso brigar um pouquinho por mim. Mas é um prazer e eu, Mariana, brigadão, te conheci desde pequenininha, né? E estou à tua disposição, meu amigo. Obrigado mesmo. Gente, 8h19, agradecer à família do deputado Bife pela gentileza, te agradecer. Pela paciência. Mas é muito bom sempre reviver esses momentos contigo. Obrigado, gente, até segunda-feira, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Sextou na Nova 106 FM, a sua melhor programação. Bom dia 106. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYT 607, canal 292, Rádio Nova Atalaia 106.3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã tem 106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua Nova 106 FM. E aí, tá andando por aí sem carteira de habilitação? Não corra risco. Venha para a Autoescola Piloto. Primeira habilitação categoria AB. Adição de categoria, renovação de CNH, centro teórico próprio e muito mais. Centro de Formação de Condutores Piloto. Avenida Conde de Boa Vista, 854 no bairro Tijuca. Fone 3324-3348. WhatsApp 99276-5281. Autoescola Piloto. Aí é só andar tranquilo. Meu amigo, minha amiga, você não vai mais se preocupar com o seu consumo de energia. A Langer Energia Solar está pronta para solucionar de vez a sua economia, residencial, empresarial ou rural. Temos linha de crédito para financiamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros. Fale conosco e agende seu horário com o Francial no telefone 996-35-1343. Venha para a Langer Energia Solar.